Eu sou a tenente médico Isadora, aluna do curso de Docência de Resgate e Emergências Médicas, e hoje vamos falar sobre o ferimento soprante no tórax e sua abordagem prática durante uma ocorrência. Nós entendemos o pneumotórax como a retenção e acúmulo de ar na parte interna da cavidade pleural, gerando assim algum grau de colapso pulmonar. Para entender melhor o que é o pneumotórax, precisamos antes falar um pouco da anatomia pulmonar. O pulmão é inteiro recoberto por uma membrana que nós chamamos de pleura. A pleura é como se fosse uma bolha que envolve todo o pulmão, formando duas camadas: a pleura visceral e a pleura parietal. A pleura visceral está em contato direto com o pulmão e a parietal recobre a parede torácica. Entre as duas pleuras existe o espaço pleural, que é um espaço virtual onde fica o líquido pleural. E é esse espaço que permite o movimento, o deslizar do pulmão durante a respiração. Quando ocorre o pneumotórax, esse espaço entre as duas pleuras, que antes era virtual, passa a ser real, com acúmulo de ar ali. Não era para ter ar nesse lugar, e esse ar vai pressionando e colapsando o pulmão adjacente. O PHTLS traz para nós a classificação de 3 tipos de pneumotórax: simples, aberto e tensional. Eu vou abordar rapidamente os 3 tipos, porém dando ênfase no pneumotórax aberto, que é justamente o ferimento soprante do tórax. O pneumotórax simples acontece quando há, por algum motivo, seja ele clínico ou traumático, a ruptura da pleura visceral, a que está em contato com o pulmão, sem que ocorra também a ruptura da pleura parietal ou da parede torácica, ou seja, sem contato com o meio, sem uma ferida externa. Então o ar vai acumulando entre as pleuras e comprimindo o pulmão. E por mais que o paciente esteja inspirando e expirando, ele não consegue usar esse ar para fazer trocas gasosas. Então ele ventila, mas não respira. No pneumotórax aberto, o mecanismo é bem semelhante, só que agora nós temos uma ferida externa, como por exemplo um ferimento penetrante por arma branca ou por disparo de arma de fogo, causando um defeito na parede torácica que resulta na comunicação entre o ar externo e o espaço pleural. Normalmente, a gente encontra um ruído característico à medida que o ar entra e sai do orifício na parede torácica. Por isso que esse ferimento é chamado de ferida de sucção no peito ou ferimento soprante do tórax. Como o fluxo de ar segue, obviamente, o caminho de menor resistência, no caso de um ferimento aberto no tórax, acontece o quê? O ar tem preferência de passar por ali, ao invés do caminho correto, que são as vias aéreas. Principalmente se o ferimento for de tamanho igual ou maior que a abertura para as vias aéreas inferiores. Então, a ventilação eficaz ela é inibida tanto pelo colapso do pulmão do lado lesionado, quanto por esse fluxo preferencial de ar através do ferimento, ao invés de entrar pela traqueia e ir diretamente para os alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. Na avaliação do paciente com pneumotórax aberto, geralmente nós encontramos desconforto respiratório óbvio, você bate o olho no paciente e já vê que ele está desconfortável do ponto de vista respiratório. O paciente normalmente vai estar ansioso, taquipneico e taquicárdico, e esse pulso muitas vezes já vai estar filiforme. E na inspeção da parede torácica, nós vamos achar um ferimento perfurante que pode fazer sons de sucção durante a inspiração e bolhas durante a expiração. O manejo inicial de um pneumotórax aberto envolve basicamente 2 coisas: selar o ferimento na parede torácica e administrar oxigênio suplementar. Nós temos que encontrar uma maneira de permitir que o ar do ambiente pare de entrar pelo orifício do ferimento, mas também temos que permitir que o ar que está lá dentro, comprimindo o pulmão, saia. Hoje nós já temos disponível no mercado e já muito bem consolidado por protocolos de referência como PHTLS, TC3, SMART, enfim, o selo de tórax valvulado, que é o selo que já vem com um mecanismo próprio para fazer esse trabalho, de selar o ferimento na inspiração e permitir que o ar saia na expiração. Existem vários modelos no mercado, mas todos com o mesmo objetivo. Caso você não tenha o selo de tórax valvulado disponível para o atendimento da ocorrência, você ainda pode lançar mão do já muito bem conhecido curativo de 3 pontas,
que você mesmo pode fazer com um plástico, preferencialmente estéreo. Normalmente nós usamos o plástico que vem a gaze. E você fixa, com esparadrapo mesmo, apenas 3 lados deste plástico. E deixa um lado aberto. Por quê? Quando o paciente inspira, o plástico cola no orifício do ferimento, obstruindo. E quando o paciente expira, o ar consegue sair por esse único lado que não está fixado. Caso as 2 primeiras opções não estejam disponíveis no atendimento da ocorrência, devemos considerar uma terceira opção, que é selar por completo o ferimento, que além de vedar a entrada de ar, ainda oclui possíveis sangramentos ativos. Mas esse tipo de curativo, apesar de ser efetivo no sentido de impedir a entrada de ar pelo ferimento, ele não permite que o ar que está lá dentro, que está comprimindo o pulmão, saia. E as chances do paciente evoluir com pneumotórax hipertensivo aumentam muito com esse tipo de curativo. E justamente, qual é a grande preocupação no tratamento rápido do pneumotórax aberto? Além de, obviamente, a insuficiência respiratória, porque, lembrando, aquele ar que está na cavidade torácica, comprimindo o pulmão, não faz troca gasosa, não gera oxigenação dos tecidos. Além disso, a nossa grande preocupação do pneumotórax é ele evoluir para hipertensivo, porque esse sim pode matar rapidamente a vítima. O pneumotórax hipertensivo é uma emergência com risco de vida. À medida que o ar continua a entrar no espaço pleural sem uma via de saída, a pressão dentro do tórax vai aumentando. Conforme essa pressão intratorácica aumenta, o pulmão é mais colapsado, o comprometimento ventilatório piora e essa pressão começa a gerar já uma repercussão hemodinâmica, porque o deslocamento do mediastino gera uma pressão também no coração e grandes vasos, que prejudica o retorno venoso, que por sua vez diminui o débito cardíaco, o que consequentemente acaba por resultar em choque grave. O paciente com um ferimento soprante do tórax, ou seja, com um pneumotórax aberto, em uso de um selo de tórax bem aplicado e em bom funcionamento, ainda assim vai ter algum grau de desconforto respiratório, ainda assim vai precisar de suporte de oxigênio e ainda assim vai precisar de uma abordagem definitiva de tratamento, que é a drenagem do tórax. Porém, na presença desse dispositivo, na maioria das vezes, a gente consegue manter o paciente estável para a realização do transporte seguro até um serviço especializado. Agora nós vamos fazer uma demonstração prática de como aplicar o selo de tórax valvulado diretamente no paciente. Lembrando que todos os membros da guarnição devem estar com equipamento de proteção individual completo, que é luva, máscara e óculos de proteção. Bom, então nós vamos começar o procedimento. Primeiro a gente se aproxima da vítima e localiza na expressão do tórax onde está o ferimento perfurante. E a gente vai abrir a embalagem que vem o selo de tórax. Dentro da embalagem normalmente vem uma gaze estéreo para a gente limpar a área ao redor do ferimento. Aqui a gente acessa o dispositivo. Abre ele. E tira o plástico, a gente precisa posicionar bem no centro do dispositivo o orifício do ferimento. Aplica bem nele para garantir que não vai ter vazamento de ar por onde não é para sair. O dispositivo aplicado, então, pode ver que ele fica muito bem aderido à pele, não tem risco de vazamento, ele tem uma cola muito boa para aderir na pele, e aí ele tem esses espaços por onde o ar pode sair, e quando o paciente inspira, ele veda o ferimento, e quando ele expira, o ar sai por esses espaços. Quando nós não temos disponível para o atendimento da ocorrência o selo de tórax valvulado, a gente pode lançar a mão do curativo de 3 pontos. A gente vai pegar uma gaze, abre por completo, pega a gaze para limpar o local do ferimento. E a gente vai colocar o plastiquinho que vem a gás com a superfície estéril em contato com o ferimento.
E aí nós vamos prender três lados. E um lado vai ficar solto. Por quê? Isso permite que na inspiração, quando o paciente respira, o próprio plástico da gás vai vedar o ferimento, e quando ele expira, o ar pode sair por esse espaço que está aberto. Terminamos aqui a nossa aula sobre ferimentos soprantes do tórax. Obrigada, até a próxima!